abençoe grandemente. Nós estamos mais uma vez aqui para juntos louvarmos e agradecermos o nome santo do Senhor e falarmos da grande bênção da salvação, que esta é a finalidade do Evangelho. É a salvação. Jesus, ele caminhou aqui na terra e as últimas palavras de Jesus foi: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê seria salvo, e o que não cresce seria condenado. Então foi o próprio Jesus que ordenou que a igreja, que as pessoas que assim o recebessem, tivessem esse compromisso com ele, que era anunciar as boas novas de salvação. E assim nós estamos cumprindo a ordenança, um ide, um imperativo. No português se trata do imperativo: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E assim Jesus ordenou. E é por isso que o Evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado, é uma obrigação, não é questão de recompensa. Muitas pessoas podem pensar, mas o irmão tem que ser recompensado. Não tem nada a ver com recompensa, é uma obrigação nossa anunciar o Evangelho. Não esperamos receber recompensa alguma, isso é um dever nosso de anunciar o Evangelho. Muitas vezes as pessoas falam muito em vitória, isso, daquilo, outro. Não estou aqui falando que eu vou ter vitória. Eu posso até ter lutas, ter aflições, como o próprio Jesus e os discípulos passaram. Foram perseguidos, foram mortos, foram chicoteados, foram presos, né? Eles passaram por tudo isso, por anunciar o Evangelho. Então nós não podemos chegar aqui e dizer que eu vou receber só vitória. Eu posso receber luta, provas, posso receber muitas coisas, e nem por isso eu vou deixar de fazer a obra de Deus e agradecer a Deus. Senhor, dai graças por tudo, como diz em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então nós estamos agradecidos a Deus por estarmos aqui cumprindo a sua vontade. Hoje o tema é muito importante, fala sobre a questão do sexo, que é muito questionada por muitos, principalmente no meio da igreja. Muitas vezes as pessoas pensam que nós podemos ter uma vida em liberalidade, livre para fazer o que quiser aqui na terra. Não é bem assim. Nós somos propriedade de um Deus Criador. Se é que você é propriedade, é isso. As pessoas não querem pertencer a Deus, não querem ser propriedade de Deus, querem ser sua própria propriedade, ele ser próprio dele próprio, como se ele tivesse esse direito, né? O livre-arbítrio que Deus deu, ele faz com que o homem tenha essa liberdade, mas isso não quer dizer que ele tem o direito de dizer que ele é propriedade única dele, exclusiva dele, não. Ele sabe que a vida que tem nele, que o sopro de vida que tem no seu corpo, é um dom de Deus. Foi Deus que nos concedeu no nascimento, né, na geração, no ventre de nossas mães, e nós estamos aqui, vivinhos da Silva. Mas isso é tudo por obra de Deus, porque Deus conhece cada partícula de célula, molécula, fio de cabelo de nossa cabeça. Ele conhece todos os órgãos do nosso corpo e sabe qual a finalidade de cada um dos órgãos do nosso corpo, moléculas, células. Ele sabe de tudo que está acontecendo em nossas vidas, seja enfermidade, seja doença de toda a natureza. Tudo isso acomete a nossa humanidade, a nossa natureza humana. Tudo isso acomete, e nós sabemos disso, mas nós sabemos também que tem um Deus que cuida de nós. Tem um Deus que cuida, que zela, e para isso nós temos que ser propriedade de Deus, não nossa, propriedade de Deus, única e exclusiva dele, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Não é isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos obras da criação, propriedade de Deus, e nós devemos a Ele a nossa existência aqui na terra. Nós devemos a Deus. Você está vivo porque Deus permite. Deus está lhe concedendo vida, saúde. Mas, meu filho, se chegar na determinação de Deus, Ele pode levar você hoje mesmo. E dê graças a Deus, se for a vontade dEle.
de você ir na vontade dele. Mas se você for na sua vontade, no seu querer, na sua vontade, e você encontrar a sua própria morte, aí você não tem esperança de vida eterna. Mas se você for levado pelo próprio Deus, aí é outra coisa, é outra história. Ele determinou, ele levou, então foi a vontade dele em nossas vidas. E nós só temos a agradecer. Chegou a sua hora, ele diz assim. Aconteceu muitos episódios na Bíblia Sagrada a respeito dessa situação. Teve até um profeta que profetizou a um ouvinte, eu não me lembro, não me recordo bem, mas ele disse: você vai morrer hoje. E ele, quando recebeu aquela palavra, ele começou a se angustiar. E ele foi ali e começou a clamar a Deus: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não quero partir hoje, me dá mais alguns anos de vida, Senhor. E Deus acrescentou mais 7 anos de vida àquela pessoa que tinha sido profetizado na sua vida que ele iria partir, e era naquele dia. E ele ficou angustiado. Mas quando nós estamos guardados no Senhor, não há aquela preocupação. Deus chama, Deus se responsabiliza, e nós estamos aí preparados para essa viagem tão gloriosa. Não é a viagem das novelas, não. Cuidado com essa história da novela. Não é a viagem da novela, não. Mas uma viagem que nós temos na direção do paraíso. Porque é ali que estão todos que já partiram na glória de Deus, que aceitaram, tiveram compromisso com Deus, uma vida em fidelidade a Deus, e hoje estão lá no paraíso, aguardando a volta de Jesus para que recebam o seu corpo glorificado de volta, como Jesus também recebeu o seu corpo glorificado. Não foi assim que aconteceu com Jesus na sua morte? E ao terceiro dia, quando ele ressuscitou em um corpo glorificado. É esse mesmo corpo que nós temos o direito de receber, se assim o aceitarmos como nosso Salvador em nossas vidas. Mas vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos ajude, porque o tema hoje é muito importante. Fala sobre a questão do sexo, que as pessoas levam isso na banalidade, não dá importância, mas isso tem levado muitos ao precipício, muitos à morte física e espiritual por causa da questão sexual. Não só na igreja, não só no mundo, mas também na igreja. Quantos líderes têm cometido adultério? Quantos líderes? E as pessoas da comunidade ficam sabendo. E eles chegam a dizer: olha, aquele líder ali, daquela igreja adulterou. Que testemunho péssimo, que testemunho miserável. E as pessoas da comunidade ficam sabendo, e muitos não chegam a Jesus Cristo, e muitos não chegam à igreja por causa daquele líder que não teve responsabilidade na sua vida, diante da chamada de Deus na sua vida. Se alguém é chamado por Deus, ele não pode olhar mais para trás. Ele não pode mais olhar para o mundo. A responsabilidade é muito grande, queridos. Se você cair, você leva uma manada de gente. Você leva junto a manada de gente que vai ali: olha, aquele fulano, aquele líder cometeu adultério. Eu vou aceitar Jesus nada? Para que, se na própria igreja o líder mais importante daquela igreja adulterou, e eu vou aceitar Jesus Cristo nada? Não é isso que nós vemos aí, querido, no mundo, dentro da igreja e fora da igreja. As pessoas cometem adultério, cometem fornicação. Então a parte importante a respeito do casamento, porque Jesus falava sobre o casamento que é indissolúvel. Indissolúvel, quando alguém se casa, ele tem que ficar com a sua esposa até o seu falecimento. Não é assim, queridos? Não é o juramento da igreja, quando você casa até que a morte nos separe? Não é assim? Ou eu estou errado?
até que a morte nos separe, fica velhinhos, juntinhos, não é? Depois parte o marido, parte a esposa, mas os dois estão juntinhos. E o casamento tem validade, não importa se o casamento foi dentro da igreja ou se foi fora da igreja, mas tem validade. O casamento tem validade. O homem é casado com uma esposa. Agora, se ela partiu ou ele partiu, tudo bem. Ele pode casar de novo, porque ele não está mais sujeito à lei do seu marido ou da sua esposa. Não está mais sujeito, porque o seu marido morreu, a sua esposa também partiu. Então ele está livre para casar de novo. Mas se ele casar enquanto a sua esposa estiver com vida, é adultério. É adultério. Não adianta você sair da igreja, não adianta você fundar a igreja e dizer, eu vou começar o ministério, vou começar a igreja, mas no adultério, queridos. Deixou a esposa dele original, porque ela estava muito feia, não estava mais apreciada nos olhos dele, não achava mais atrativo na sua esposa, e por qualquer motivo deixou a sua esposa e foi em busca de outra mulher, se divorciou, porque a lei dá direito ao divórcio, e ele foi casar novamente. Mas ele está em adultério, porque sua esposa está viva ainda, vivinha da Silva. Ele está em adultério, não adianta ele tentar se justificar. Aí eu fundei uma igreja, eu fiz isso e aquilo outro, mas você é marido de uma só esposa? Não, eu me casei pela segunda vez com a outra esposa. E a outra esposa sua, primeira original, eu deixei pra lá. Ela já estava feinha, não tinha mais atrativo nenhum. Eu deixei pra lá e me casei de novo. Não é assim? Mas acontece também, irmãos, e por causa da infidelidade. Mas se acontecer a infidelidade, ainda tem uma reconciliação. Ainda é possível a reconciliação no plano de Deus. É possível a reconciliação. Se você não se reconciliar com a sua esposa, ou a sua esposa não se reconciliar com você, você não pode se casar de novo. Não pode se casar de novo, é adultério do mesmo jeito. Não pode. Se casar não tem que ficar solteiro até a sua esposa partir. Aí você está livre da lei. Aí você pode se casar novamente, mas com a sua esposa viva, porque ela cometeu uma infidelidade, ou você cometeu uma infidelidade, vai haver a separação, existe o divórcio e vou me casar de novo. Mas é adultério do mesmo jeito. E eu vou falar nessa passagem aqui que o próprio Jesus falou. O próprio Jesus falou sobre essa lei. Essa lei, ele falava em fornicação, a respeito da fornicação, mas isso antes de consumar o ato sexual. Quando ele se referia à fornicação, falando a respeito da união entre José e Maria. José não tinha conhecido Maria ainda, não tinha sido consumado o ato sexual ainda. Então, se ela tivesse cometido algum ato sexual, seria fornicação. Fornicação, queridos, mas não adultério. Adultério é quando você já consumou o ato sexual, aí você comete o quê? O adultério. Mas se apenas, como acontecia na época ali de Jesus, José e Maria, havia um contrato firmado, e aquele contrato dava ali tinha uma espera, até se consumar, celebrar o casamento. Naquele período, era considerado marido e mulher, apesar de não ter sido consumado o ato sexual ainda, não ter sido celebrado. Então, se houvesse algum ato sexual antes da consumação do sexo, aí seria aí o que? Fornicação, não é adultério. Por isso que Jesus falou aqui a respeito desse ato sexual que é chamado fornicação. Se José ou Maria tivesse cometido algum ato antes da consumação deles, de marido e mulher, aí seria fornicação. E Jesus dizia, se eles cometeram isso, tem que haver a separação. Não houve ainda a consumação sexual, e é chamado de fornicação. Eu vou ler essa passagem, queridos, mas vamos orar ao Senhor
e pedir a Ele que nos ajude para que assim nós possamos transmitir essa mensagem sobre a diferença entre fornicação e adultério. Jesus falou de fornicação, não de adultério. Por isso que Ele permitiu a separação no caso de fornicação, onde não havia consumação do sexo ainda. Então, nesse caso, Ele autorizou a separação se José e Maria tivessem, antes do casamento, antes de consumar o ato sexual, tivessem cometido algum ato sexual com outro parceiro, outra mulher, outro homem, seria fornicação e seria permitido a separação dos dois. Mas Jesus não falou de adultério. Adultério é quando alguém consumou o ato sexual. O casal consumou o ato, aí eles são marido e mulher. Como diz a palavra, deixe o varão seu pai e sua mãe, e se tornam os dois, e se une a sua esposa, se tornando os dois uma só carne, uma só carne. Uma só carne. Quando consome o ato sexual, é uma só carne, querido, uma só carne, uma só carne. Então, desse momento em diante, quando se consome o ato sexual, não pode mais haver a separação por algum motivo que a pessoa possa alegar e dizer ela foi fiel, ou ele foi fiel, e agora vou me divorciar e me casar de novo. Mas é adultério do mesmo jeito, é adultério. É adultério. Aí se trata de adultério. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas essa passagem vamos ler antes de orarmos. Depois de orarmos, vamos ler essa passagem. Oh, nosso Deus, nosso Pai, que nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos transmitir essa mensagem a respeito da fornicação e adultério, que acontece não só no mundo, mas dentro das igrejas, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor, alerta aí a igreja, aos líderes das igrejas, que eles possam ter mais cuidado nas suas vidas, para que não cometam um ato desse na carne, possam pedir a graça de Deus e depois levar muitas pessoas também no mesmo caminho da desobediência, porque as pessoas se espelham naquele líder religioso, Senhor, e depois ele leva multidões de pessoas também com ele para o inferno, porque ele adultera e as pessoas começam a condenar não só ele, mas também a igreja, que é condenada por ato de um líder, o líder de uma igreja. Meu Deus, tem misericórdia, ajuda, para que eles possam entender a sua fidelidade diante de Deus, seu compromisso sério, que não se pode brincar quando Deus chama, nós que não podemos mais olhar para trás, Senhor. Não podemos mais olhar para trás, nem pregar mais o evangelho, fica difícil. No meu caso mesmo, Senhor, se eu chegasse aqui e cometesse algum adultério, como eu iria mais pregar o evangelho para o mundo inteiro? Não teria mais como colocar minha cara, né, na mídia e dizer, olha, e as pessoas ficariam ali me condenando o resto da vida, simplesmente porque eu adulterei. É um compromisso, Senhor, do evangelho. É uma coisa muito séria, tem que ser até a nossa partida aqui da terra. Temos que sermos fiel a Ti, Senhor, até chegar o dia da nossa partida. Não podemos brincar, Senhor. Meu Deus, ajuda esses líderes dessas igrejas, presbíteros, diáconos, pastores, para que eles tenham um compromisso sério contigo, meu Deus. E não brinque com essas coisas de adultério, não. Não brinque com essas coisas, não, Senhor. Para que eles não possam sair da graça e as pessoas serem levadas também pelo aquele testemunho péssimo de um líder aqui na terra, um péssimo testemunho de sua vida. Meu Deus, tem misericórdia, ajuda, meu Deus, a igreja, ajuda os líderes, os pastores, né, das igrejas. Meu Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ter um compromisso contigo de fidelidade, apesar de estar nesse invólucro humano da carne, Senhor,
que muitas vezes é tendenciosa a pecar e leva-nos aos caminhos tortuosos. Se não estivermos orando e vigiando, buscando a tua face, pedindo misericórdia, aí, Senhor, somos presas fáceis de Satanás, que nos leva a caminhos tortuosos, do adultério, da fornicação. Não é? Solteiro não se casa, fica a vida toda na fornicação e achando que está certo, fica na prostituição achando que está certo, quando na realidade a sua alma está sendo condenada ao inferno. Condenada ao inferno. Isso é permitido pelo sexo, relacionamento sexual após o casamento. Após o casamento. Mas, irmão, no passado era assim. Bom, no passado é uma coisa, eu quero falar de hoje, a respeito da sua vida, da sua conversão. Se você aceitou Jesus Cristo hoje, é um novo homem, uma nova mulher. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Jesus levou sobre ele nossos pecados. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Então, a partir de hoje, quando você aceitar Jesus Cristo, o seu velho homem morre. Não podemos mais estar recordando o passado, como muitas vezes as pessoas costumam fazer. Ah, no passado era assim. Foi enterrado, acabou o seu passado. Você tem que pensar no presente e futuro agora. Morreu o passado, a lei não esquece. Nós sabemos disso, Senhor, a lei não esquece. A lei condena a pessoa que cometeu algum ato no passado, não importa se foi antes da conversão ou se foi depois da conversão. Mesmo assim é condenado, é preso porque cometeu um ato que pela lei é condenado. A lei é diferente, a lei dos homens é diferente da lei de Deus. A lei de Deus, quando Ele perdoa, perdoa mesmo, Senhor. A tua lei, Senhor, é maravilhosa, Senhor. Muda, Senhor, a natureza do homem e perdoa o teu sangue, nos perdoa de todo pecado. Assim aconteceu com o ladrão que estava na tua direita, Jesus Cristo. Na tua direita, Senhor, ele foi perdoado. Ele reconheceu que era um pecador e merecia estar naquela cruz. E ele disse para ti, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta que tu deste àquele ladrão, Senhor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E essa é a resposta para todas as pessoas aqui na terra que te aceitam como Salvador. O mundo não esquece o passado, a transgressão do passado, mas, Senhor, tu leva ao mar do esquecimento. Joga, lança tudo no mar do esquecimento e não joga nos nossos rostos o que nós éramos no passado. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Faz esse milagre, Senhor, em nossas vidas. Faz com que as pessoas entendam, Senhor, o perdão de Deus e a natureza de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que tem a qualidade de perdoar o perdão de Deus em nossas vidas, o amor de Deus em nossas vidas, que dá a capacidade de nós perdoarmos. Até quem cometeu infidelidade, dá a capacidade de nós perdoarmos. Porque não é a mesma coisa. O homem, quando está no mundo, tem a natureza do mundo na carne. E ele não perdoa não, querido. Ele quer se vingar. Ele quer fazer alguma coisa contra o seu companheiro ou a sua companheira. Mas o homem, na natureza de Deus, ele perdoa. Ele perdoa, ele entende. Ele compreende que ele está na natureza de Deus. Na natureza espiritual. O amor de Deus está nele, queridos. E ele tem que entender, se ele não perdoar, ele não tem perdão no céu. Ele não tem perdão. Lá no céu não entra as pessoas que não perdoam. As pessoas têm que saber perdoar. Tem que saber perdoar nessa vida aqui na terra. Se você guarda algum rancor, algum ódio contra alguém, vá pedir perdão. Mas não guarde esse rancor, esse ódio não, que você está sendo levado ao abismo. Lá no céu não entra ninguém assim, que tem no coração ódio no seu coração contra o semelhante. Lá no céu não tem lugar para essas pessoas, não tem lugar. Você tem que perdoar, não importa quem seja, ou quem tenha feito mal, alguma coisa contra a sua vida ou a sua família.
Você tem que ter a capacidade de perdoar, querido. O perdão de Deus é uma coisa maravilhosa que Deus concedeu a todos nós aqui na terra. Quando a sua partida ali na cruz do Calvário, quando ele reverteu o seu sangue precioso por nós, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi o maior exemplo do perdão de Deus aqui na terra. Deus poderia ter condenado toda a humanidade, mas não. Ele disse: eu vou perdoar, eu vou ter misericórdia da humanidade, eu vou enviar o meu Filho amado, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Eu vou enviar Ele, e Ele vai salvar a humanidade, Ele vai morrer pela humanidade, e vai nos conceder o perdão de Deus. E foi assim que aconteceu com Jesus, o maior exemplo do perdão aqui na terra. E nós temos que seguir o exemplo de Jesus Cristo. Hoje nós estamos abordando um tema sobre a sexualidade e a preocupação da igreja e de nossa vida, onde nós temos uma compreensão do que seja sexo e do que é permitido ou não permitido em nossas vidas aqui na terra. Primeiro, a igreja, a impureza é facilmente comprovada no relacionamento